Fala pessoal, como é que vocês estão? Olha, eu tô com muita saudade de vocês, viu? Primeiramente, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. É importante que nós mantemos a calma nesse momento, e a união entre tudo para conseguir combater essa pandemia aí que está assolando o mundo, tá? Então, vamos continuar orando e não podemos parar, pessoal. Tomamos medidas aí, os nossos governantes também estão tomando as medidas necessárias para que a gente consiga resolver logo e passar por essa crise aí. Por mais que às vezes pareça estar um pouco confuso, nós temos que confiar nos nossos especialistas, ok? Então vamos lá, galera. Não sei se vocês lembram, na nossa última aula presencial, eu abordei com vocês a questão lírica da poesia, falei sobre a contagem de sílabas poéticas, certo? Vocês recordam disso? Dá uma olhada aí no caderno que vocês vão ver. Isso eu apliquei para poder entrar na primeira escola literária, que é o trovadorismo. Olha só que bacana, né? O trovadorismo, pessoal. Então, o trovadorismo, ele é considerado a primeira escola literária, certo? Em torno de 1189 até 1400, 1400 e pouco ali, mais ou menos. Lembrando que todo número, ele não é exato, tá? Essas datas são apenas simbólicas, mas ele é um período assim que inicia a literatura por conta das produções do momento. Vocês vão ver aí que resume-se a Idade Média, tá? E essas produções, elas vão ser muito importantes, tá? Porque a gente vai ver que através desse período nós vamos ter as novelas de cavalarias, não sei se vocês lembram de Rei Arthur, Távola Redonda, nós vamos falar de tudo isso um pouco mais à frente, tá? Mas antes a gente tem que estudar esse início que são as trovas ou os trovadores, tá? É uma escola de Portugal, como vocês sabem, a gente vai sempre andar junto com Portugal e Brasil, as duas literaturas, até porque o Brasil foi colônia de Portugal por muito tempo, então, consequentemente, a influência maior na literatura brasileira vinha de Portugal. Por isso que a gente vai estudar as duas literaturas e nos vestibulares e no Enem, as duas literaturas são cobradas, certo? Então, pessoal, vamos começar trazendo um pouquinho o contexto histórico, tá? Desse período aí, desse século XI, que é o século do trovadorismo. Como eu falei para vocês, estamos falando de Portugal. Portugal, nesse momento, pessoal, ele acabava de passar por uma independência. Então, assim, haviam vários povos, houve várias batalhas e não tinha, por exemplo, uma língua oficial. Só que nesse momento começava-se a preponderar uma língua chamada galego-português. Importante vocês anotarem isso, galego-português. Essa língua que no futuro vai remeter-se ao português, né? E ao longo da história e dos séculos, chegando no português que nós temos hoje em dia aqui no Brasil, certo? Então, o que é importante nós guardarmos? Que o trovadorismo, ele é o primeiro movimento literário, como vocês podem ver aqui em cima, tá? Surgiu no século XI. Ele tem a sua iniciativa, né, perdão, no sul da França e o seu declínio aqui já no século XIV, tá, pessoal? Como eu falei para vocês. E esse contexto histórico da Idade Média, ele se enquadra ao aspecto do feudo. Lembra do feudalismo? Então, é exatamente aqui que a gente vai estudar. Então, aqui preponderava aquela famosa pirâmide social. Vocês lembram da pirâmide social? Que nós tínhamos lá a realeza, depois nós tínhamos a igreja, né? E o clero, no caso, né? O clero, os nobres, e por último lá os vassalos, né, os camponeses. Então era esse momento que a gente vivia. E como forma de descontração, de entretenimento, foram se criadas as trovas, tá, pessoal? Que é o que a gente vai estudar aqui. E o que eram essas trovas, professor? As trovas eram basicamente canções ou poesias que, em sua grande maioria, eram criadas no improviso. Eram tocados por instrumentos de corda. Então, assim, nós temos o alaúde, que é instrumento clássico. Não sei se você assistiu no The Witcher,
aquele carinha que acompanha o Gerald, que eu esqueci o nome dele agora, ele toca um alaúde, aquele instrumento mais redondinho de corda, violões, harpas. Então, esses eram os instrumentos característicos. Geralmente havia alguém que tocava, né, e a outra pessoa que cantava, improvisava essas canções. E haviam tipos de canções que eu vou deixar para falar na próxima aula, que é o momento mais importante. Geralmente, quando é cobrado no vestibular, cai a respeito ou do contexto histórico ou em relação a essas cantigas, certo? E os trovadores, então, eles eram homens da nobreza que escreviam as poesias e cantavam em forma de cantiga, certo? Então, esses eram chamados trovadores. Mas é importante também ressaltar que existiam os trovadores profissionais, tá? Aqueles que viajavam de vilarejo em vilarejo, onde eles se apresentavam, cantavam, improvisavam, alguns até escreviam as suas canções. Só que o improviso ele era muito recorrente porque a grande maioria não sabia ler e muito menos escrever, tá, pessoal? Então, assim, ainda era uma questão muito limitada. E os trovadores também eram sempre homens. Haviam mulheres que cantavam, sim, algumas mulheres participavam de canções, dançavam. Foi inclusive daqui que surgiu o termo de balada, porque as mulheres que dançavam nas trovas eram chamadas de baladeiras. Olha só que interessante, certo? E só que a mulher, como vocês podem imaginar, não tinha muita força. E, infelizmente, afirmo que não vai ter força por muitos séculos ainda adiante, tá? Até ela consiga ganhar um certo destaque, alguma participação maior aí no aspecto cultural. Então, os trovadores, em sua maioria, eram da nobreza, esses que conseguiam escrever, só que existiam também os trovadores do campo, né, os camponeses mais humildes, e isso a gente vai diferenciar bem lá nas cantigas. Os cancioneiros, pessoal, era um conjunto de cantigas, ou seja, uma coletânea. Então eles produziam essas cantigas e eles juntavam tudo como se fosse uma coletânea de trovadorescas, né? Onde em alguns momentos eram apresentadas, tá? E isso chamávamos de cancioneiros, certo, pessoal? Então, olha só, não vou deixar estender muito essa aula, tá? Só fazendo uma recapitulação de tudo, então. O trovadorismo é a primeira escola literária que surge aí no século XI, é da Idade Média, aquele período do feudalismo, lembra da pirâmide social. Eram cantigas, canções tocadas em forma de improviso, em sua grande maioria, por conta da leitura que eu já falei, e oscilava entre a nobreza e a população camponesa, tá? Então tínhamos esse âmbito dos dois meios. E por mais que você fale assim que, poxa, professor, mas isso é canção, aonde que entra a literatura? Essas canções eram totalmente poéticas, então por isso que eu falei do gênero lírico, da questão lírica, né, da poesia, das cantigas, que a gente vai ver na próxima aula, que elas têm toda uma relação ali, certo? E para vocês entenderem melhor esse contexto, eu vou finalizar essa aula com um vídeo que eu separei. Agora vocês vão dar risada, mas o professor de vocês, ele gosta de jogo, né? Ele é um pouco gamer. Então eu separei uma cena do jogo do The Witcher 3. É uma cena onde nós temos uma trovadora mulher, tá? Que era muito raro de ter, na verdade, assim, não tinha, de certa forma, elas participavam apenas no aspecto de canção, como eu já citei, mas no jogo colocaram uma trovadora mulher, só que é importante para vocês entenderem, porque essa cena retrata muito bem como é que era esse período. Então vocês reparem na vestimenta dos personagens, reparem no alaúde que ela vai tocar, no jeito que era a apresentação, no cenário, porque o The Witcher é uma série, um jogo que retrata exatamente esse século. Por isso que eu escolhi, tá bom? Espero que vocês gostem. Um abraço, fiquem com o vídeo e até a próxima aula. Valeu!
Traça as minhas cicatrizes com teus dedos para entrelaçar os nossos caminhos. Abra as feridas que nunca fecham até as suas tramas o destino formar. O sol te afasta dos meus sonhos, amargando meu doce dia. Me enrolar nos teus cachos negros e nada no lilás desse teu olhar. Pegadas de lobo na neve me guiam, levando até teu coração imóvel. Fúria e tristeza cristalizadas, deixa os teus doces lábios a flamejar. O sol te afasta dos meus sonhos, amargando meu doce dia. Me enrolar nos teus cachos negros e nadar no lilás desse teu olhar. Não sei se tu